Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesta manhã de luz, de esperança, em que os nossos corações se unem para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e que possamos, neste momento, entrarmos numa só sintonia, para que possamos compreender com maior profundidade o que o Evangelho está nos mostrando. Vamos ler hoje o item 8 do capítulo 1. Não vim destruir a lei, mas nós vamos ler hoje a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excessos de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo não têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. Já se lhe dão podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com quem encher a voz que separava um traço de união, que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Nós vamos convidar a todos que nesse momento possamos sentir o manancial do amor de Deus em nossa vida, para que cada um possa rogar aquilo que está necessitando e pedir a Jesus o amparo, para que nós todos possamos compreender o papel dessas duas correntes divinas, que é a ciência e a religião. Que possamos, assim, Mestre, sentirmos agraciados com o seu amor, com a sua magnitude, e que nós estabeleçamos em fé os nossos pensamentos neste momento. Dai-nos força, Jesus, para vencer as nossas próprias fragilidades. Dai-nos o amparo amigo, Senhor, para que possamos nos soerguermos na fé e na esperança. Olhai por nossos familiares, pelos amigos que nos pedem as orações, por irmãos que estão ora internados nos hospitais. E que a paz augusta do seu Evangelho esteja conosco, Jesus, fortalecendo-nos e amparando-nos.
hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos diante de um momento bastante expressivo, lembrando de que quando Jesus foi enviar o Consolador prometido, ele disse que ele não poderia dizer tudo, mas ele nos traz a tudo aquilo que nós precisaríamos compreender no decorrer da evolução, no decorrer do tempo e no decorrer de nosso desenvolvimento da inteligência, tanto a inteligência intelectual, quanto também a inteligência espiritual ou moral. Então, hoje nós estamos vivendo um outro momento, porque nós sabemos que há duas alavancas da inteligência humana, que é essa que eu disse. Uma inteligência intelectual que vai fazer com que auxilie a ciência no seu avanço. No entanto, só a ciência sozinha, ela não pode realizar aquilo que Deus nos permite ou que permitiu o homem a conquistar. Porque a ciência revela as leis do mundo material e a religião ela traz para nós toda a expressão do mundo moral. Então, todos nós, para evoluirmos, nós precisamos tanto da ciência como da religião, para que a gente possa caminhar. Quando há uma incompatibilidade entre essas duas ideias, nós podemos ver que tais observações foram defeituosas. O homem não tem ainda a condição de entrar em toda a ciência do espírito. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo e vamos alcançando outros parâmetros que a gente está observando hoje com esse final de tarde ou final de dia, né? Nesse momento da humanidade, nós estamos percebendo que a ciência ela está avançando de forma assim assustadoramente. E isso é muito bom porque à medida que a ciência avança, ela também vai avançando a ideia em relação à espiritualidade. E nós sabemos que a ciência espírita é aquela que move toda a força do nosso conhecimento para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que Deus nos permite dentro das perspectivas de avanço. E nós sabemos que hoje nós estamos num outro tempo, diferente quando Jesus trouxe para nós, mesmo porque ele falava que ele não podia dizer tudo. Então, são chegados esses tempos. E nós sabemos que os tempos marcados por Deus, que são esses tempos que ora estamos vivendo, ele está nos traduzindo muitas coisas que muitas vezes não queremos enxergar, que é a regeneração da humanidade. Então, toda essa regeneração, ela tem um sentido de fazer com que a gente cumpra também aquelas palavras proféticas que foram anunciadas e que hoje nós estamos vendo o avanço da tecnologia, da ciência, o progresso da humanidade, que ela se efetua, ela se realiza em virtude de uma só lei, que é a lei do progresso. Então, como todas as leis da natureza, elas estão sob o olhar da sabedoria ou da presciência divina, nós vamos ver que a humanidade vai avançando, só que não é só a ciência que avança, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Por isso que Jesus afirma que no futuro, né, no chegando os tempos, as coisas iam mudar. Por quê? Porque se as leis são eternas e imutáveis, nós podemos perceber que a própria vontade divina que quer que todos nós consigamos evoluir, conseguir, por meio do trabalho, por meio do amor, modificar o nosso pensamento, e esse pensamento ele vai compreendendo tudo que está na nossa relação, porque
pensamento também é uma matéria, e o pensamento é a força inteligente que mantém tudo em harmonia. E hoje nós estamos vendo que a ciência já está descobrindo esse corpo psicossomático, nós observamos quando o doutor Hernani Guimarães fez esses estudos, ele mostra que o perispírito como um modelo organizador da nossa estrutura física. Então, esse período que nós estamos entrando agora é que vai marcar, sem dúvida, as fases expressivas de progresso da humanidade. E nós temos que entender também que essa humanidade ela só vai avançar porque nós, enquanto filhos de Deus, espíritos, também estamos avançando em nossa inteligência, na nossa compreensão, chegando a resultados que muitas vezes nunca podíamos imaginar. Talvez os nossos avós, bisavós, nunca pensaram de sentir, perceber ou de imaginar o que hoje nós estamos vivendo. Então, é importante que a gente possa observar que o desenvolvimento da doutrina espírita, dessa religião, ela vai fazer com que a gente possa entender o valor expressivo do pensamento ligado ao bem para a cura do corpo. Nós sabemos que entre a caridade, o bem, o amor, é fundamental para o equilíbrio do espírito. E nós percebemos também que o espiritismo fará com que a parte religiosa, ele fará com que exista um avanço, um progresso, porque não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade do espírito, é a madureza da humanidade, é que faz tal renovação. Porque o que antes nos era importante, hoje muitas vezes percebemos que já é diferente. E nós estamos vivendo agora uma nova geração, e nós entendemos que essa nova geração são espíritos que chegam para que possa também contribuir. E também nessa nova geração nós temos visto muitas dificuldades desses espíritos que estão se ajustando às leis, mas que servem também de estímulo para o avanço da ciência. Há anos atrás, talvez há 20 anos, 10 anos, não sei, nós não tínhamos a comprovação de certas enfermidades ou transtornos que hoje se apresentam, como estamos tendo hoje. Então, essa época atual que nós estamos, ela também é chamada de transição, porque os elementos dessas duas gerações, elas se confundem. Então, nós vamos ver que tudo que é colocado no ponto intermediário, nós vamos ver que chega a partir de um grupo de espíritos que já vivenciaram as suas experiências e outros que estão chegando, que vão fazer com que essa nova geração que está chegando, ela vem com outras perspectivas, com outros caracteres que são próprios a eles. Então, essas duas gerações, elas se sucedem, têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos. Os valores nossos que tivemos, hoje nós já temos dificuldade para mostrar esses valores para essa geração. E é justamente pela natureza e a disposição moral que cada um traz dentro de sua forma, até mesmo intuitiva ou inata, como nós podemos ver. Mas nós entendemos que essa nova geração, ela vai estabelecer também um nível de progresso moral, distinguindo uma inteligência da razão, e que essa razão ela vai ampliando o campo cada vez mais. Então, quanto mais nós vamos progredindo moralmente, espiritualmente, e esse é o papel fundamental da religião, da doutrina espírita, é que nós vamos vendo que essa nova geração, formada por espíritos com um compromisso diferente,
eles contribuirão para que haja modificação nos preconceitos, nessa questão de raça, na preponderância do amor, da caridade, e isso nós vamos passar a perceber. E esse momento da ciência e da religião é que vai fazer que a humanidade se regenere, porque o avanço será tão grande, e nós temos que acreditar nisso, que nós vamos ver que todos nós estaremos juntos, beneficiando deste trabalho, mas com uma mudança profunda de olhar em relação àquilo que Kardec nos traz. Então, uma vez comprovada pelas experiências as relações nova luz se faz, ou nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, porque ela não pode ser mais uma fé inócua, e esta não vai encontrar nada ilógico. A fé, ela sustenta o pensamento para auxiliar no progresso destes espíritos. E assim é que tanto a ciência quanto a religião vence o materialismo. E nada pode contestar em relação à questão que são provadas pela própria ciência do espírito. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastados pelo movimento geral que as esmaga e se tentam resistir em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Esse é o pensamento final que Kardec traz neste item. E assim, agradecemos a todos, a Jesus, pedindo a Ele que nos fortaleça, para que nós possamos compreender o avanço de todo esse momento, para que também aconteça o avanço dos nossos pensamentos, eliminando as mágoas, o rancor, movimentando de nós as energias para que não carregamos mais conosco o ódio, mas sim que podemos contemplar a necessidade de amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. Deixamos aqui o abraço a todos os nossos irmãos, certos e confiantes de que nesse momento do passe, todos estão imbuídos da necessidade de modificar o seu campo mental para receber as dádivas divinas que o Evangelho nos oferece e também pelas mãos abnegadas dos espíritos amigos que nos trazem o passe e a fluidificação das águas. Assim, Jesus, cheios de esperança, nós te agradecemos por este momento e que esse passe se estenda a todos os nossos familiares. Que Deus nos abençoe e que todos que estão ligados conosco nesta manhã sejam agraciados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Eurípides Barçanufo sustente os pensamentos de todos nós. Fiquem com Deus e que assim seja.